Então, muitas coisas desaparecem. Não é que você vai fazer uma exumação e tudo vai estar perfeito. Esse tipo de coisa, por exemplo, desaparece. Então, você faz na hora ou nunca mais determinadas coisas. É irresponsável essa perícia Sim. por conta de Negligente, né? negligência total. Total. Até essa parte toda que você trouxe agora, muito interessante. Por exemplo, a Mersa Nakashima, o Misael, ele é pego, inclusive, pela alga que está na sola do sapato dele, Sim. que essa alga existia exatamente na represa onde ela foi encontrada. Aquela represa. Isso, assim, se ela foi andando, a sola tem resíduos desse andar. Exatamente. Se ela foi elevada, ela tem o resíduo ainda Sim. lá da topografia, que é outra coisa. Sim. Um local como esse... Tem DNA do autor, dos autores agora? Porque você tem o que matou e o que levou? Não, tem uma série de coisas nesse Não, processo. poderia ter DNA se tivesse poderia, feito? claro. Claro. E se você ainda tem um suspeito, né? Porque aí você já sabe que é um homicídio. Esquece essa história de morte natural, que ela foi caminhando lá para dar um passeio. Gente, acabou. Agora, veja como é um caso que de imediato você tem que perceber isso, Beto. De imediato. Quando você pega uma criança, quando você pega um adolescente nessas circunstâncias, fora de casa, numa excursão, numa fazenda, que tem N pessoas lá, que você não tem controle sobre todas elas, você já tem que ficar ligado. Senão você passa batido. Coletou material? Não. Não é nem questão do perito. O perito não coleta esse material sob as unhas, mas ele orienta. Olha, coleta porque essa história está estranha. Ele pode se comunicar com o legista e falar, tem necessidade de coletar. Foi coletado? Não. Depois da exumação, não tem mais condição. Sim. Foi observado se ela tinha... Realmente, ela não tinha vestígios de abuso sexual. Isso foi visto. Eu ia perguntar, Ok, não teve, tem, né? Não tem. Mas poderia ter presença de sêmen no corpo, no geral. E nós pegamos casos que tem no pescoço, que tem na boca, Na roupa. que tem na roupa, que tem entre os seios, que tem no corpo da vítima, não necessariamente na região genital. É importante você olhar? É. Isso tem que ser visto lá no local? Sim. Poxa, mas eu vou tirar a roupa. Gente, é perícia, não pode ficar com falsos pudores. Você pede licença, fala, nós vamos isolar essa área aqui, mas eu preciso examinar aqui. Olhar as vestes, recolher essas vestes. Onde estão essas vestes? Ninguém sabe, ninguém viu. Onde está o calçado? Como que essa menina chegou até aqui? Muito bem. Chegou-se. Homicídio. É um caso Mas de homicídio. isso um ano depois, quase. Em 2016 Exatamente. já, não é isso? Exatamente. Quase. Porque até você conseguir trazer isso, né, procurar peritos, suscitar essas dúvidas, né, ou o juiz entender que tem realmente alguma coisa, o Ministério Público tal. Não, vamos puxar para São Paulo. Vai para uma delegacia especializada, DHPP. E esses autores, porque temos dois aí, temos o autor da morte e o autor da Sim. ocultação, já caíram fora, principalmente o da morte. Porque tem uma coisa, o cara que pega a menina por trás, ele pode, esses tarados nojentos, ele pode ter ficado naquele esfrega-esfrega e ali ficou, ele não teve penetração, mas fica naquela bulinação nojenta. Sim. E ali na roupa dela poderia, como você falou agora, Poderia. e a roupa se perde. Meu Deus do céu, que angústia. As vestes são muito importantes, gente. Você vai falar, mas isso em 2015. Olha, não cola, tá? O caso Isabela foi feito em 2008. Não tem como. São Paulo, perito falha, legista falha, voltou atrás e falou, me desculpe e tal. Mas você já imagina, se fecha o caso e fala, não dá. Ia ficar assim. Os peritos se retrataram? Nada. O legista, sim. O legista fala, olha, eu não deveria, eu usei de maneira errada isso aqui. Pode ser, parece ser morte natural. Tudo bem, mas ele falou que ele viu que a menina não, que ele não viu nada roxa? Nada? Não, ele só falou que ele usou o termo errado, ele bate lá na tecla que não, para mim foi inconclusivo, porque eu não tinha condições de ver isso. Mas, gente, por foto você tem. Né? Exato, por foto você tem condição de ver. Tá? A maioria dos casos que eu atendo, gente, eu vou atrás das fotos, por isso que eu preciso da mídia original e tal. Porque aquilo me mostra. Se é uma boa fotografia, ela te diz tudo, se você tem experiência, claro. Bom, e aí começa essa via crucis desse pai para chegar nesse autor. Levantou-se, evidentemente, um suspeito, que já tem um histórico, né? Levantou-se isso porque ele já... Inclusive, tentou, ele tinha uma fixação, pelo que as testemunhas falam, por uma garota de uma outra fazenda, uma menina extremamente parecida com a Vitória.
E quem São levanta fatores. essa investigação é o pai, porque O a pai. polícia ali, vamos lá encerrar. Sim. Isso no período ainda nem tendo já esse novo laudo? Eu acho que foi nesse período todo, né? Entre sair esse laudo, entre já tinha sair e o caso ir para o DHPP, o pai levou tudo isso. Porque é aquele pai que vai atrás, fala, olha, eu sei, o fulano estava lá, porque algumas pessoas perceberam que esse indivíduo, que ele estava, era um trabalhador da fazenda, ele estava ali, próximo, a menina foi encontrada próxima de onde é o local onde ele estava ali com a horta dele. Né, Me de lembra legumes. também o caso da Mônica Alcuri, esse daí, que também é o pai que vai atrás, não aceita que a mulher morreu de morte natural, uma super atleta, não aceita e depois é feita uma nova perícia e tudo deu como causa natural. E depois se mostrou que, na verdade, ela tinha sido estrangulada, estou falando correto? Ela tinha sido asfixia e estrangulamento. Com um fio, Com um alguma fio, coisa. tinha sido uma... Estrangular. Gente, não dá. Imagina, também Sabe? 1 ano e meio depois. Um ano e meio Só que aí depois. o autor estava dentro de casa. Diferente no caso da Vitória, Sim, que é uma pessoa que completamente fora do que, contexto assim, familiar e de nada. tem né? esse suspeito que tem essa Exato. característica próxima. Mas... Tem próxima. Ela foi encontrada próxima do local onde ele foi visto, porque ali ele tem uma horta, ele parece que era, na ocasião, um meeiro lá da fazenda, então ele plantava legumes e verduras e tal. As pessoas lembram do barulho, porque ele tem uma máquina lá para aguar, né, a horta, que deve ser um espargidor ali, mecânico, alguma coisa assim, elétrico, não sei, que joga a água, porque a horta tem, né, não é uma horta caseira. Ele está próximo, e aí, levantando a vida desse indivíduo, descobriu-se que, numa outra fazenda, antes dele estar ali, ele realmente estuprou uma jovem com as mesmas características e tentou sufocá-la. Ele usou a mesma coisa, ele tamponou nariz e boca dela. Ela falou, eu não conseguia, porque ela acordou com ele em cima dela, né? E ela não conseguia respirar, extremamente difícil. Ela fala isso. Essa investigação, infelizmente, não chegou ao final, porque a família dessa jovem diz que foi ameaçada tal, pela família desse indivíduo. Não sabemos ao certo, mas eles acabaram retirando. A queixa. Infelizmente, a queixa. O inquérito não foi... Não foi adiante, saíram da fazenda, mudaram, não querem mais contato nenhum, porque esse indivíduo ele frequentava a casa. Ele começou com amizade. Dessa moça nova. Dessa moça. E esse indivíduo estava na fazenda no momento da Vitória. No momento da Vitória. E chamou a atenção porque as moças são muito parecidas, extremamente parecidas. É o mesmo tipo físico, é da mesma idade. E a polícia encontrou esse senhor, esse rapaz, Chegou, esse homem? Sim, ele foi ouvido. E ele falou o quê? O álibi dele é que, naquele momento, naquele horário que poderia ter ocorrido a morte dela, ele estava em Itatiba, no centro, né, porque a fazenda é mais afastada, ele foi ao centro de Itatiba, num posto de saúde, acompanhando a esposa e a filha que iam fazer um exame. E só uma coisa, dentro dessas hipóteses e tudo mais, ela foi morta em seguida a ela ter saído da topografia, então? Porque se ela foi encontrada no dia seguinte, ela deve ter chegado numa suposição, nossa, ela pode ter ido realmente ao banheiro, saiu e foi abordada. Exatamente. Alguém a viu? Não tem um tratorista que a viu pela última vez? Quem viu ela pela passando, última vez? Indo para a sede? Isso. Foi um tratorista, viu ela saindo lá, daquele local que nós vimos que fica a 500 metros, ela saindo e passando. É um tratorista, é uma testemunha. Ela é um indo indivíduo para o banheiro. E ele é o braço direito lá do dono da fazenda. Ele já é contratado, ele é da fazenda mesmo. Ele disse que viu ela saindo, mais ou menos nesse horário, saindo daquela região. Né? Mas ela foi para uma área totalmente inesperada ali. Então, essa menina pode ter sido pega em qualquer momento, a partir do momento que ela sai dali, a qualquer momento ela foi pega nesse percurso. Tudo indica que ela não foi morta onde ela foi encontrada, então ela pode ter sido morta antes. Alguém deve ter encontrado. Não acredito que o autor fosse lá carregar, esconder, para depois deixar. O autor largou lá. Não, ele não ia ter essa preocupação de posicionar, etc. Porque ele nem teve essa preocupação com a outra vítima. Ele simplesmente... E foi de oportunidade. Porque ela não... Ou ele podia ter gostado do que viu, Exato. sabia que ia ser difícil, porque ela estava lá com o professor e coleguinha. Oportunidade. Quando ele viu ela chegando sozinha, falou, opa, agora eu posso aqui exercer o meu mal Exatamente. inteiro. Exatamente. E a coisa saiu do controle.
Mas ali, Beto, diferentemente da outra vítima, porque ele não matou a outra, mas ele tentou sufocar, inclusive para estuprar. Ele teria que matar essa menina. Ele não ia poder deixar ela viva. O que ele ia falar? Essa menina sai lá gritando que eu fui estuprada, e aí? Então, a intenção dele, ele já deu o passo não é seguinte. que nem foi sem querer, no seguinte... Não, é no sentido de que foi, eu vou foi fazer... força a mais, não. Não, é um crime de oportunidade. Opa, essa menina está sozinha, vou lá. Mas ele já estava com a intenção de matá-la. Eu acredito que ele nem conseguiu ainda ter as relações, porque ela deve ter lutado, ela deve... E nessa coisa de contê-la e de apertar para ela não gritar, para não chamar, ele acabou matando. Ele deve ter saído rapidamente ele dali. pode ter exercido o seu mau prazer e... Sim, de uma outra forma que a gente não sabe ali também. a gente não Ali sabe o que não foi. sabe. Não sabe onde ela... Até o local onde ela foi morta pode trazer elementos. Exatamente. E onde foi esse local? Ninguém chegou nesse local. E o local, pelo que eu li também no material, ele foi todo descaracterizado onde ela foi encontrada, Onde ela né? foi encontrada. Está totalmente descaracterizada. É uma Derrubaram área, árvores, me parece que é né? aquela área que a gente vê de mata ali, de um bosque, Tem, né? ô, Tá totalmente Saulo, tem desmatado. uma foto, Saulo, que tem os carros de polícia. Quando você encontrar aí, você publica. Tem os carros de polícia, é o local onde ela foi encontrada. Isso. Essa descaracterização também a gente pode saber, né? Podia ser também já um ideal Algo do lugar para planejado, né? mudar. Mas ali, Beto, tudo isso é muito importante na hora. Quanto mais o tempo passa, a probabilidade de você encontrar vestígios importantes, tem vestígios que desaparecem mesmo, tem vestígios que a gente ainda encontra, mas muita coisa se perde. E ali do local tinha muita coisa para fazer. Chegar até... Detalhe, o pessoal levou até cães farejadores. E o cachorro é que levou até o carro dele. Até o carro desse homem. Desse senhor que foi. Como desse assim? homem. Eles levaram o cachorro. Tá, pegaram Eles, a roupa a dela, polícia. ela foi. O que o cachorro fez? Ele foi até onde o corpo foi É encontrado. esse daí. Põe em grande, por favor. Veja que interessante. O cão, ele vai até o local, assim que ele sente o cheiro e soltam ele vai até o local onde ela foi encontrada. Mas ele volta. Ele vai na direção do veículo que era usado por esse indivíduo, ele arranha a porta. Teve perícia desse carro? Ou seja, Não. no carro ela No carro, pode e ele estar. volta para Quer ver? próximo. Saulo, põe lá para mim grande, por favor, Saulo, a foto do local com os carros de polícia. Olha que interessante o cão. Esse é um caso... A gente usa interessantíssimo, gente. Gente, Deixa eu mas explicar. Não é um adjetivo, ai, que caso interessante, super legal. Não é isso. Não é Olha, isso. ó, esse é o local. Ela teria Sim. sido encontrada ali embaixo daquela árvore. Você vê que Sim. tem... Olha quantos carros chegaram aí. Claro. Isso aí já de manhã, né? Eu acho que essa foto foi feita já pela manhã, quando encontraram o corpo. Mas né? um Isso. ponto. Por ela ter sido encontrada, como ela sempre dorme, ela teria sido colocada no carro desse homem e mais alguém junto com ele para botar ali, Ou não, ele pode ter transportado esse corpo, deixado ali, deixado em outro local, alguém encontrou. e aí a e pessoa ali decidiram- arruma. Essa coisa de posicionar o corpo daquela maneira não é característica de um indivíduo que estupra alguém por oportunidade, mata. Gente, não é. Ele não vai ter essa preocupação. Esse tipo de matador, ele faz o que ele tem que fazer e Pode sai tirar, de cima. Saulo, pode tirar, por favor. Então, em geral, a gente encontra a vítima numa posição sexual. Quando é esses ataques assim. Tá. Ele não está ali preocupado em ficar posicionando, arrumar o cabelinho, deixar. Não. Ele faz, que é um crime de oportunidade, ele já está de olho e fala: opa, a garota está sozinha, vamos lá. Então, ele vai, ele termina o que ele tem que fazer, mata durante o Sim. ato, e ele simplesmente sai de cima. E a gente encontra sempre a vítima numa pose sexual. Porque é como ele, Não é o caso ele dela. tirou a vida dela dessa maneira, ele não está nem um pouco Não, não preocupado. está nem um pouco preocupado. Ela, no caso, é que já tiraram todas as coisas também. O carro poderia ter coisas dele. Poderia. Ele teve o álibi de falar que ele estava no centro de Itatiba. Isso Sim, foi a checado mulher- pela polícia? A polícia não, né? Porque a polícia nem investigou. O investigador tem alguma uma Olha, comprovação? o irmão corrobora essa história. Bom, mas que é o daí é irmão, Sebastião. né, gente? É irmão. A esposa. Bom, mas da corrobora. esposa. Então, eu não vi nas informações aqui se realmente foram ver câmeras, se tem alguma coisa que possa. Porque, na verdade, ele disse que ficou no carro esperando. Ele nem entrou no posto. Tá? Então, e também quem acompanha
Né? Só se E tiver uma também pode ser câmera. até real, e não foi ele. A gente não Sim, sabe. a gente A não polícia sabe. que tem que chegar nisso. Por isso que está virando um cold case. Até para explicar, o cold case são casos são casos sem solução. Sem solução, que porque ficam, né, arquivados é. para Um dia. futuramente. É que no caso dela, só se um dia a pessoa que a matou e a pessoa que a colocou tiver uma crise de consciência e chegar e falar: gente, antes de eu morrer, eu preciso contar. Eu matei e morre. Porque não vai ter nada. Tem alguma coisa, doutora? Sei lá, se essa roupa dela aparecesse, não vai aparecer. Não tem Exatamente. nada. É um caso que você não chega a lugar. Você está numa. Você sabe que foi um homicídio, que é uma coisa triste, né? E que, como isso foi tratado pela escola, pelas pessoas da fazenda, pela investigação inicial, que começou lá no interior, pela perícia, leva a esse tipo de coisa, Beto, a esse resultado que não chega a resultado nenhum. Fica uma família que não tem, sabe, não põe fim nessa história. A vida toda Não. pode estar achando que foi aquele indivíduo, pode ter sido ele, pode não ter Pode sido ter sido. também. E Não. parabéns para quem não fez o seu trabalho, porque você está deixando na rua uma pessoa Exatamente. que faz esse tipo de coisa. Veja a responsabilidade que tem um policial civil que vai fazer o trabalho, a responsabilidade de um perito criminal, de um médico legista, na hora de soltar um laudo como esse. Esse pai ainda teve possibilidade de levar isso adiante, conseguir uma perícia particular, com peritos que já são de renome, o juiz acatar isso, falar, ok, o Ministério Público, não, tem, então vamos ver o que aconteceu. Porque, senão, poderia ter terminado ali. É uma Mas- tristeza, porque realmente acho que vai ser um cold case mesmo. Em tudo isso que você trouxe, que brilhantemente aqui você explanou sobre esse caso, é um caso que eu tenho vontade de escrever como ficção, porque pelo menos Sim. na ficção eu poderia tentar chegar numa solução. Triste, e a família vai ficar eternamente presa a isso, Beto. Sabe, eu vi um comentário, já não me lembro, que alguém falou assim, não, tem sim prisão perpétua aqui no Ah, no não, é Brasil, pra né, da vítima, família. Para a família, porque ainda nem sabe exatamente o que Eu aconteceu. já ouvi isso de várias pessoas. Várias pessoas. O Leniel Borel, pai Fa- do Henri falou Borel, também, falou né? isso para mim na entrevista que fiz com ele. Ele fala isso, é Exato. muito triste mesmo. E é para sempre. É para sempre. Por quê? Trabalho mal feito. Então, tem crime perfeito? A gente não tem. Mas esse aqui é o exemplo de tudo que não se deve fazer. De um perito que vai no local, tem todos aqueles... Mas você vai demorar 3 horas, você vai ficar 3 dias lá, você tem que ficar. E esse é um caso da Vitória que eu me lembro muito da história da Beatriz Angélica, porque não existe ligação entre autor e vítima. Exato. E vítima. Diferente, por exemplo, do próprio Leniel Borel, eles têm lá a Monique, o Jairo. a mãe, o Eles podem não padrasto. assumir, mas você sabe o que teve ali, são os autores e tal. No caso da Vitória, é como era a Lucinha e o Sandro no caso da Beatriz Angélica. Ainda que da Beatriz Angélica era indiscutível que não foi morte natural, uma menina Claro. com 3 dezenas de facadas, Exato. com um DNA, ainda tinha com uma câmera de segurança, com uma Exato. coisa ou outra. Ainda No caso conseguiram. da Vitória, é quase um crime perfeito. Não tem nada. Porque, olha, não podia ter celular. Numa fazenda, difícil, pode até ter um sistema de segurança de câmera, mas não é no meio. E nem no foi meio visto. do campo. É muito próximo ali. Nem sei se no alojamento existia. Não, e nem foi visto, né, doutora? Porque assim, se falaram que foi morte natural, nem vê, né? O delegado estava pronto para encerrar. Tudo bem, ele aceitou o que o legista colocou. Se não fosse o pai, gente, estava parado lá. E, assim, eu sinto muito por isso, porque tanta coisa podia ter sido feita, mas não é um ano depois, gente, é na hora. Sabe? Eu fico realmente chateado. Falei, gente, tanta coisa que esse local tem, que você podia determinar se aquela menina chegou lá com o veículo, se a polícia já preservasse aquilo corretamente. Você podia ver ali marca de pneu do veículo, marca de solado de calçado. Você vê que é uma bota. Você vê que qual é o sapato da menina? Tem marca dela aqui, porque é terra. E nem viram se tinham outros Não viram nada. Beto. Esse monte de viatura em cima. Quer Já dizer, também as o pessoas local. esquecem, né, o que é preservação e isolamento de local. É lamentável. Eu não gosto, sabe? Eu acho muito interessante quando a perícia é bem feita, quando a polícia faz um trabalho, eu acho maravilhoso. E eu gosto do trabalho da polícia, gosto, evidentemente, do trabalho do legista. Eu vibro com isso. Mas um caso como esse, sabe, é dá uma destruidor. frustração. Lógico.
Você vê sabe, esse monte de veículo colocado tudo ao redor. Gente, você podia ter levantado ali, tem marca de pneu. Sim. É comum ter marca de pneu nesse lugar. As pessoas vão até lá de carro. Tem marca de solado. O sapato dessa menina, as roupas, nada. E tem aquilo, né, doutora? Também o que mata, principalmente para as vítimas, familiares das vítimas, que eu já entrevistei centenas já, é imaginar o que aconteceu. Né? Qual foi a última dor? Eu me lembro de várias falas aqui de vários pais e tal. No caso da Vitória, se a pessoa estiver assistindo aqui, principalmente a pessoa que botou a menina para dormir lá, põe a mão na consciência e pelo menos conta o que sabe. Porque Exatamente. você começa, se não chegar no autor, você começa a trazer a lucidez, porque você não, eu acho que a sensação que eu tenho quando eu entrevisto, principalmente casos, é de casos sem solução, como foi antes de acharem o autor da Beatriz Angélica, a pessoa começa a enlouquecer. Exato. Porque vira uma fixação real e necessária. Sim. O que aconteceu com a minha filha? Você dorme, acorda, o que aconteceu com a minha filha? Por onde o que fizeram com ela? Exato. Ela sofreu, não sofreu? Foi rápido, não sofreu. foi? Assim, não. É uma morte lenta, é cruel. Não, né? É cruel. Nada a ver. Agora, aí você vê também uma postura da escola. É óbvio que a escola, gente, ela não faz uma excursão, né, de uma maneira dessa, para que já imaginando que pessoas vão ser mortas. Aí ninguém quer isso. Né? Mas a postura também de querer se eximir de qualquer responsabilidade, não já dá. tentar. Não, foi uma morte natural, não, parece que ela tinha Parkinson, não sei o quê. Gente, isso é de uma maldade. Parkinson? Até levantaram isso. Não, eu acho que ela tinha. Né, ela tinha convulsão. Será que não era mesmo Parkinson? Que tivesse. Mesmo que tivesse, gente. Isso é muito cruel. Né? Já que aconteceu, e a escola tem responsabilidade, sim, Lógico. Tem que pensar na segurança. Né? Até para essa questão, gente, tem que andar com calçado adequado. Olha, isso aqui tem cobra, tem buraco. Você tem que dar uma orientação. Tudo bem que eu acho até interessante essa coisa lá. Vamos deixar para eles resolverem os problemas, mas considerando tudo, você sabendo que é um local aberto, que tem N pessoas lá, que são jovens. O pessoal usou droga lá. A menina fala. Teve gente que fala assim, não, só ela mesma usou, eu não quis. Eles dão essas declarações. E aí, se eximir de responsabilidade é muito difícil. Então, não é o primeiro caso que eu vejo que escola, que igreja quer se eximir. O negócio aconteceu ali. É muito feio, né? É feio. Então, você tem que estar solidário com a família. Boa, poderia realmente, solidariedade. Olha, empatia, principalmente quem lida com educação. Não, sabe, não tem cabimento. Óbvio que ninguém fez ali por dolo. Não, vou levar lá e tomara que né, aconteça isso. Ninguém está esperando isso. Mas de rever os seus procedimentos, de abrir e falar, não, vamos, gente, o que vocês souberem, os alunos incentivar aqueles que estavam próximos dela a contar. Ela dormiu todos esses dias, como é que foi, o que você viu, e não cercear esse tipo de informação. Não nota oficial. Né? Tem uma série fantástica chamada American Crime, e são temporadas, eu indico muito. É uma pena que é uma série que acabou em 3 temporadas. Muito e a segunda temporada tem uma história numa escola que tem assim, a escola quer se proteger. Antes de proteger a vítima, antes de proteger, não vou dar spoiler, mas para mim a segunda temporada é a melhor. Eu assistiria a primeira, a segunda temporada, depois a primeira, depois a terceira, porque elas são séries soltas. E ele mostra isso, esse desespero de a escola se proteger, querendo dizer que está ajudando. Muita notinha oficial. E pouca humanidade real, né? Eu atendi um caso aqui em São Paulo de uma escola, não vou comentar, Lógico. E a vítima, filha de pessoas influentes, que foi exatamente isso, não conseguia pegar nenhuma informação na escola. É uma escola tradicional aqui, se fechou em Copas. E o pai da vítima é um juiz de direito. Opa, ainda ele sabe bem de tudo. Exatamente. Então, você percebe. Né? Eu fui lá realizar os exames, fica todo mundo cheio de dedos. Mas o que você vai fazer aqui? Eu trouxe meu advogado, eu cheguei lá, tinha 5 advogados. Eu falei, gente, eu vim fazer o levantamento, eu quero saber onde a menina caiu, onde que ela foi encontrada, não sei o quê. Todo mundo, sabe, tentando de alguma forma e olhando tudo e anotando o que você está fazendo.
Uma última pergunta para a gente entrar nas perguntas das pessoas. A senhora me falou, a senhora não, você me falou que tem as hipóstase. Isso, falei certo. Já tô, daqui a pouco vou fazer vestibular para perito. Como ela ficou sedimentada nas costas, significa que ele pega, ela cai e fica lá deitada de costas. Esse sangue que vai para baixo, ele deixaria marcas para um luminol pegar? Não, ele isso é não tem interno. nada, é só interno. É interno. E como ela não teve nenhum corte, nada, você não Nada, consegue você chegar vai- em sangue. Não, sangue Nada. nenhum. Em princípio, né? Poderia ter algum sangramento nasal, mas Já não não sabemos foi também se não relatado. limpou. Então, E o próprio esperma dele, se ele tiver ejaculado no chão, chegaria, mas também, até chegar também, isso aí sim, pode ter chegaria acontecido. na roupa, por isso que é importante. Tá. Né? Você vê se houve esforço Mas no de chão tração. chegaria o esperma, se ele limpou, você consegue pelo luminol? Claro, Então, papel. podia ter passado, por exemplo, o luminol para ver onde tem... Não luminol. Luminol é só É, para sei lá, sangue. aquelas As luzes forenses. Sim, Então, você encontra faz à na noite, casa melhor inteira, ainda. faz na casa inteira. Casa toda, todo Não foi lugar. feito. Poderia. E não claro. foi feito. Claro Sim. que não. 2015, gente, tá aí. Já tem maleta, tá? Do Tá, Ministério da e Justiça. não foi feito. Não foi feito. Nada disso. Que pena. Vamos ver aqui o que as pessoas falam aqui. Eu desejo muito, de verdade, que um dia a gente fale desse caso solucionado. É aquele caso que a gente vai carregar a vida. E, de novo, fica também